Hoje, dando prosseguimento à nossa matéria, ao nosso trabalho, a gente começa a nossa terceira aula do ensino médio sobre as questões relativas à epistemologia. Na última aula, nós falamos sobre os princípios racionais. Mostramos, primeiramente, que os princípios racionais foram, de alguma forma, compilados, foram apresentados na famosa lógica clássica desenvolvida por Aristóteles, o órgão. Esses princípios podem ser estruturados em 4 princípios fundamentais. Princípio de identidade, princípio de não contradição, princípio do terceiro excluído e princípio da razão suficiente. Trabalhamos basicamente o princípio da identidade, que é um princípio aparentemente simples, que diz o que é, vai dizer Aristóteles. Mas isso pode ser traduzido também na ideia fundamental de que qualquer coisa deve ser tratada como sendo ela mesma no mesmo discurso, né? Numa relação e num determinado tempo, uma coisa deve ser tratada como idêntica a si mesma. Esse princípio é desenvolvido por Aristóteles, no famoso o que é o problema do ser. E esse problema não é propriamente aristotélico, ele é anterior a Aristóteles. Ele é desenvolvido pela primeira vez por Parmênides de Eleia, na famosa Escola Eleata. A Escola de Eleia. Na verdade, a Escola de Eleia é um conjunto de doutrinas chamada de monismo. O monismo é a ideia de que é uma crítica ao movimento, à transformação, à mudança. Para Parmênides, não se deve levar em conta a mudança e a transformação das coisas. A mudança e a transformação das coisas implica na noção de não ser. Uma vez que eu falo de mudança, estou falando de algo que deixa de ser e se torna algo que é diferente daquilo que era antes. Essa ideia de mudança, portanto, para Parmênides, é uma ideia equivocada. Logo, ele vai fazer uma distinção entre aparência e realidade, ou entre a doxa, que leva em conta os sentidos, e que, portanto, são falhos, nos engana, é uma ideia que vai estar lá, começa em Parmênides, mas você vai encontrar mais à frente Platão, e até mesmo na filosofia moderna, no racionalismo de Descartes. E, portanto, o que importa é a verdade, a aletheia. E a verdade e a única verdade possível é a verdade do ser. Uma verdade lógica que diz o ser é aquilo que ele é. Nessa compreensão da verdade, Parmênides apresenta uma série de atributos ao ser. Ele é eterno, é perfeito, imperecível, imutável, contínuo, finito. Entendido aqui a finitude como um símbolo de todo, como a finitude aqui no sentido de ele ser total, de ele ser todo em si mesmo. Bem, nós vimos também que esse conceito também vai aparecer, o conceito do ser vai ser fundamental para a filosofia cristã, no desenvolvimento de uma ontoteologia, ou seja, uma compreensão de Deus a partir dos atributos do ser, que estão lá presentes em Parmênides, ali no século V, VI a.C. Vimos também que o monismo vai tentar mostrar sua tese também através da compreensão dos paradoxos, os famosos paradoxos de Zenão. O que é um paradoxo? Paradoxo é uma demonstração que é a demonstração de que um discurso ele produz verdades contraditas. Ou seja, ele apresenta sentenças que negam uma à outra. Zenão apresentou várias sentenças para provar que o ser é aquilo que ele é e tudo que leva em conta o movimento é contraditório, paradoxal. Apresentei no final da nossa explanação dois paradoxos importantes: o paradoxo da flecha e o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. No paradoxo da flecha, Zenão mostra que quando eu lanço uma flecha a um determinado ponto, essa flecha ela atravessa um determinado ponto, atravessa um determinado espaço, que pode ser também subdividido em instantes, ou seja, em partículas de tempo. Só que a cada instante a flecha se encontra parada naquele instante. Logo eu não posso dizer se a flecha está em movimento ou está parada. O outro exemplo é o exemplo de Aquiles e a tartaruga. O paradoxo de Aquiles e a tartaruga ele vai dizer o seguinte: pense Aquiles como o maior corredor, um grande corredor, um homem forte, né?
e ao lado dele a tartaruga, uma tartaruga simples que tem um caminhar lento, lentificado. Ele tenta mostrar que aquilo que eu observo pelos sentidos não pode ser comprovado logicamente, ou até poderíamos dizer hoje, não há uma coadunação possível entre a matemática e a física. Porque ele diz o seguinte: quando eu coloco uma tartaruga um pouco na frente de Aquiles, é evidente que Aquiles chega rápido ao lugar onde se encontra a tartaruga. Mas essa tartaruga avançou algum tempo. Ela avançou alguns metros, ela avançou algum espaço. Mas esse espaço é evidente que é menor do que a distância que estava entre Aquiles e a tartaruga, anteriormente. Mas por mais que Aquiles avance e vá, por ser mais veloz, por ser mais acelerado, ele vai encurtando os espaços, ele vai encurtando a distância, essa distância sempre se produz numa diferença. No fundo, o que está dizendo não é aquilo que nós concebemos como puramente de ordem matemática, de ordem lógica, de ordem à flor do pensamento, não poderia ser contabilizado, não poderia ser demonstrado empiricamente. Ou o demonstrável empiricamente, o demonstrado à luz dos sentidos, não possui, não é possível de ser coadunado a uma lógica possível. É paradoxal. Muito bem. Isso foi Parmênides. Isso foi a escola monista. Foi o que nós falamos na última aula. O problema de Parmênides é uma disputa ali sobre a questão da quínese. O movimento é real ou o movimento é falso? A gente viu que os monistas vão defender, eles vão negar a existência do movimento, a existência da mudança, a existência da transformação das coisas. Do outro lado, porém, vai haver um outro movimento, uma outra perspectiva de pensamento. Essa perspectiva são dos mobilistas. O mobilismo foi um movimento mais ou menos contemporâneo ao eleatismo, desenvolvido por um importante filósofo da escola jônica, chamado Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso teve também um discípulo importante, que foi Crátilo. Bem, o que diz Heráclito de Éfeso? Heráclito de Éfeso vai defender justamente a posição contrária dos monistas. Pelo próprio nome diz, mobilismo, ou seja, a defesa do movimento. Para Heráclito, o movimento, a transformação, é de fato a verdadeira realidade das coisas. Tudo é transformação. E a negação disso é literalmente uma loucura, é uma estupidez, é uma insensatez. Para ele, o que está em jogo é o que ele vai chamar de devir, ou vir a ser. O devir ou vir a ser, né, é o fato de que as coisas se transformam. Ou como ele diz num de seus fragmentos, pantarrei, tudo muda, tudo se transforma. Quase como uma antecipação da formulação de Lavoisier. Tudo se transforma. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. No fundo, essa fórmula de Lavoisier é a defesa, em parte está ali na defesa de Heráclito de Éfeso. Ele está dizendo que não existem criações, nem não existem inserções no cosmos, nem deserções no cosmos. O cosmos ele é feito justamente de uma transformação perpétua e contínua de coisas. Portanto, a lógica apropriada por Heráclito não é uma lógica, não é uma ontologia à maneira de Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia. Não é uma ontologia, uma ciência do ser à maneira dos monistas. A lógica de Heráclito é uma lógica dos contrários. Para Heráclito, no universo nunca houve não há um surgimento, nem um fim para o cosmos. O cosmos não tem início nem fim. Ele uma perpétua transformação de coisas. Heráclito, portanto, valoriza o tempo. Ele até diz nos seus fragmentos, o tempo é uma criança que joga dados. Esses dados somos nós. O mundo ele é uma jogatina.
ele é uma transformação, ele é uma constante modificação de coisas. Pantarrei. Para Heráclito, o que está em jogo no cosmos não é o problema do ser. É o problema do logos. O que se entende por logos para Heráclito? Para Heráclito, o cosmos ele não se modifica erraticamente. Ele não se modifica ao acaso. Ele se modifica a partir de transformações muito específicas, a partir de um padrão que se regulariza. Né? Essa regularidade do mundo é o que vai dar conotação ao tempo. O tempo ele é uma figura importante na obra de Heráclito, é um conceito importante na obra de Heráclito, porque o tempo é a própria demonstração da transformação das coisas. Não é à toa que Zenão de Eleia, para negar o movimento, nega justamente o tempo, quando ele vai dizer do instante eterno. Um instante parado é um instante que não é um instante atemporal. E Heráclito, por defender o movimento, por defender a mudança, por defender a quínese, por defender o devir e o vir a ser, vai dizer que o tempo é fundamental. O tempo é o grande rei do mundo. O tempo é essa criança que joga os dados do mundo. Mas esse tempo, ele é um tempo de modificação regularizada. Há um logos operante no mundo. Há um logos heraclítico, como vai dizer um livro lindo, escrito há uns 50 anos atrás, de um estudioso de Heráclito, o logos heraclítico. Bem, essa imagem do tempo vai aparecer em diversas circunstâncias na obra de Heráclito. Um fragmento muito importante que se chama atenção é o famoso fragmento 49. O fragmento 49, ele diz: nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. Ou seja, ou também muitas vezes traduzido por nunca pomos os pés nas águas do mesmo rio, porque nós não somos mais o mesmo. As águas são as outras e, portanto, não é mais o mesmo rio. A imagem do rio vai ser uma imagem a imagem clássica, não apenas para a filosofia, mas para a literatura em geral, para falar do tempo. É uma imagem que nasce com Heráclito. A ideia de que o tempo é como um rio, que transcorre, possui um fluxo, e nesse fluxo as coisas se modificam. Por isso, quando perguntado para Heráclito qual o elemento primordial de todas as coisas, Heráclito diz que é o fogo. Pir, o fogo. Por que o fogo? Né? Há muitas discussões sobre o fogo. Ele vai dizer, ele usa uma imagem que o cosmos ele aquece e esfria em medidas. Ou seja, se aquecer e esfriar em medidas significa que ele se regulariza segundo o fogo. Portanto, o fogo não é um elemento que dá origem. O fogo é um elemento que melhor representa, simboliza a transformação das coisas. Porque o fogo não é um elemento propriamente dito, que eu consigo controlar, até controlo, mas eu não consigo apreendê-lo. Ele é aquilo que está entre uma coisa e outra, em certa medida. Ele é um entre. O fogo é a energia própria do entre. Ele está entre o carvão, entre a madeira e o carvão, entre o carvão e a cinza. Ele está sempre entre alguma coisa. Ele é sempre a ideia de algo que está em modificação. O que é fundamental para a filosofia mobilista de Heráclito. Então a gente tem aí, pela primeira vez na história da filosofia, uma dicotomia muito clara. Duas visões completamente incompatíveis. De um lado, nós temos o monismo, defendendo a teoria do ser e dizendo só o ser é que importa, só o ser tem validade, só o movimento e a mudança devem ser desconsiderados. E do outro lado, nós temos o mobilismo, que vai dizer, não, o ser é um factoide. É uma besteira considerar uma atemporalidade. A única coisa possível a ser pensado é a dimensão do tempo. É a temporalidade.
O tempo é a melhor expressão do que é o mundo. E o mundo é um tempo que sempre se renova e se destrói o tempo todo. Tá? Então você tem essa valorização do tempo na medida que afirma a razão, melhor, desculpa, à medida que afirma a transformação e o devir. É sempre bom pensar a questão do tempo. O tempo é um conceito muito rico, né? O tempo é um conceito muito rico. A gente pode desde falar do conceito da eternidade, da temporalidade dos cristãos, mas também pode pensar o tempo desenvolvido por Heráclito. Os gregos, por exemplo, eles falam muito de 3 noções muito importantes sobre o tempo. Né? Eles falam de Cronos, né? Que inclusive é uma figura mítica, uma figura divina, né? O Deus que come seus próprios filhos, porque é isso que o tempo é. Ele devora seus próprios filhos. Nós somos crias e nós somos crias e ao mesmo tempo vítimas do tempo, né? Nós estamos envelhecendo. Nós somos a um tempo cronológico, a um tempo do efêmeros, da efemeridade, do efêmero, né? E que é o tempo do instante, né? É o tempo da metis, do tempo da ocasião, da oportunidade, né? Uma imagem que é muito interessante é a da cobra, né? Que vai pegar o sapo, ou seja, ela tem um instante para conseguir capturá-lo. É a oportunidade, é a metis. Os gregos falam, é o tempo da oportunidade, o tempo do instante. E tem esse tempo que alguns chamam de aion, tal, eônico, que é o tempo das grandes eras de transformação do mundo. Ou seja, os gregos tanto pensam num tempo extensivo, num tempo regulamentado, mas que se percebe o desaparecimento das coisas, como o tempo do instante. O tempo é um conceito extremamente rico e vai aparecer lá em Heráclito como um dos conceitos, um dos pilares da sua filosofia. Você vê, quando a gente fala de princípio da identidade, quanta coisa está em jogo. A gente está em jogo ali a noção do ser, e a noção do ser, para o grego, para o pré-socrático, não é uma noção simples, é uma noção que está ligada a uma física. Vocês estão pensando o problema do movimento, né? Como explicar o movimento, como explicar a transformação, e entre as perguntas fundamentais sobre a explicação vai estar indiscutivelmente se o movimento e a transformação existem. Bem, dando prosseguimento à nossa matéria, nós vamos falar agora dos outros princípios. O outro princípio que é importante ser frisado é o princípio da não contradição. O que é o princípio da não contradição? O princípio da não contradição diz: A é A, e é impossível que ele seja ao mesmo tempo e na mesma relação não há. Quando eu digo que uma coisa deve ser pensada como idêntica a si mesma, é evidente que o seu contrário não pode ser tomado como correspondente àquela. A é A, é impossível que ela seja ao mesmo tempo, na mesma relação, não há. Como se vê, o princípio da não contradição é uma decorrência do princípio de identidade. São princípios decorrentes. Eu acho que o único que não é decorrente é o princípio de causalidade, que é um pouquinho diferente. Tá? A é A e é impossível que ele seja na mesma relação, não há. Pode parecer besteira, mas é isso que a gente utiliza quando está raciocinando, pensando. Aquilo que o professor de redação de vocês fala de coerência textual é isso. Uma coisa que está em jogo ali é justamente o princípio da não contradição. Eu não posso me contradizer. Eu estou defendendo uma tese, assim, uma redação do Enem, essas redações, né? Tem gente que comete essas petições de princípio, são petições lógicas, muito simples. Por isso que a gente deve ter cuidado com elas. Né? O cara começa defendendo uma tese, não importa qual seja, qualquer tema, né? Sobre... Aconteceu já no Enem aí? Estou tentando me lembrar agora dos temas.
sobre... Teve um que foi... Como é que era? A inclusão, né? No caso dos surdos, né? Se você tem lá, apresenta o texto, vai fazer uma defesa qualquer, não importa qual seja. Se você começa a apresentar essa defesa, você não pode terminar dizendo que ela é contrária, a não ser que você diga claramente que se você partiu de uma visão e depois modificou essa visão. Ou seja, uma coisa não pode... o que você diz não pode dizer contra aquilo que você acabou de dizer. Isso está na coerência textual de uma redação simples que você faça na escola, isso está em tudo. Né? A coisa mais terrível que tem é alguém que começa dizendo que diz uma coisa, no dia seguinte diz outra. Isso é uma coisa terrível. Né? Não há confiabilidade plausível quando alguém diz assim, diz na segunda X, na terça diz Y. Diz o seu contrário. Quando se faz isso, você fere a confiabilidade porque você fere princípios lógicos. Essa pessoa está fugindo à racionalidade. Tá? Outro princípio importante é o princípio do terceiro excluído. Na lógica, você analisa a estrutura lógica, ela é um pouquinho diferente do discurso comum. Ela tem princípios um pouquinho... Não que o discurso comum não esteja fundamentado em princípios lógicos. É claro que está. Mas a apresentação, tal como a apresentação da matemática, é um pouco diferente. E na lógica, você só tem duas escolhas, ou X ou não X, ou sim ou não. Né? Ou A é X ou não é X e não existe terceira possibilidade. O princípio do terceiro excluído é a compreensão de que o sistema lógico ou ele afirma a existência ou ele nega a existência de algo. Ou ele afirma ou nega. Não há uma terceira possibilidade. Não existe um talvez, por exemplo. Esse conceito não há propriamente numa lógica estrita. Né? Pense, por exemplo, na linguagem lógica dos computadores. O código binário, 0, 1. Né? Sim ou não. Tá? Ou seja, o princípio terceiro excluído é a compreensão de que ou A é entendido como tal, ou não é entendido como tal. E não existe uma terceira possibilidade sobre isso. É um aferimento não apenas ontológico, mas lógico. Por fim, o princípio chamado de... aparece lá em Leibniz, chamado de princípio da razão suficiente. Hoje pode chamar mais vulgarmente, para ficar mais claro, de princípio da causalidade. Nós já falamos bastante desse princípio. O princípio da causalidade diz que é um mecanismo muito... É o que a gente até trabalhou ali no iniciozinho da nossa aula, quando a gente falou da palavra rácio. Ou seja, quando a mente humana, quando ela observa um fenômeno, ela tenta entender a sua origem, a sua causa. Quando eu observo um fenômeno, eu tento entender a sua causa. Aristóteles diz uma frase que é bem interessante na metafísica, no primeiro capítulo da metafísica, que é: aquele que conhece as causas conhece mais do que aquele que as desconhece. Conhece muito mais. É como se... no fundo, Aristóteles está dizendo... Como não? O fundo que Aristóteles está dizendo é: conhecer as causas significa ter um conhecimento maior e mais profundo daquilo que se está investigando. O uso do princípio da causalidade é exatamente isso. Se eu tenho um fenômeno X, eu quero entender a sua causa, a sua razão de ser. Quando a gente para pensar nessa luta toda da espécie humana para entender o Covid, né, buscando o entendimento, portanto, do seu agente patológico, né, que é o coronavírus, o que a gente está tentando entender são as causas. Na medida que a gente vai compreendendo cada vez mais profundamente as causas, a gente vai tendo maior compreensão sobre o risco que nós estamos sofrendo, e não apenas o risco que estamos sofrendo, mas também uma compreensão sobre os mecanismos que nós podemos utilizar para superar e sobreviver a esses riscos. Bem, o que é interessante dessa história toda, do princípio de causalidade, é dizer que um fenômeno A
ele é efeito de uma causa anterior, que é o fenômeno B. Olha o problema do tempo aí novamente aparecendo. Só que uma pergunta que os filósofos, os pré-socráticos, os primeiros filósofos fizeram, quando começaram a operar, fazer o uso operatório desse mecanismo, que é a causalidade, é perguntar, se eu digo que um fenômeno X ele decorre de fenômeno Y, é evidente que eu posso também raciocinar que aquele fenômeno Y é decorrente de um fenômeno anterior. E assim sucessivamente. O risco disso é cair numa regressão ao infinito, dizendo não tem uma origem. Então, alguns autores tomaram como postulado, como ponto de partida, a ideia de que é preciso de um princípio originário, de um gatilho. Ou, vamos usar aqui a imagem de Aristóteles, de um primeiro motor. De um gatilho que impulsione o cosmos, que impulsione a transformação, que impulsione os fenômenos. Esse gatilho ele foi cunhado pela primeira vez, segundo Aristóteles, pelo filósofo Anaximandro de Mileto, pelo nome de arqué. Arqué seria, portanto, esse princípio originário que daria origem a todas as coisas. Cada autor na filosofia antiga, partindo da filosofia pré-socrática, que é o primeiro momento da filosofia, vai cunhar uma arqué. Vai dizer, a origem de todas as coisas é X ou é Y. Claro que dentro de um recorte específico. Que recorte é esse? Dentro de uma argumentação plausível. Por exemplo, Tales de Mileto vai dizer que a origem de todas as coisas é a água, idor. Porque ele observa que a água é um processo, que a água está presente em todas as coisas, como diz lá Aristóteles. A água estava presente até nas sementes. Ele fala isso na física dele, na metafísica. Na metafísica, ele vai, quando ele fala de Tales de Mileto, fala Tales diz que é água porque a água está presente até nas sementes. Ou seja, ele percebe que a água é fonte da vida. Por isso que a teoria de Tales de Mileto é chamada de ilozoísmo. Né? Anaximandro de Mileto vai chamar de áperon. Vai dizer que a origem de todas as coisas é o áperon. Ou seja, aquilo que não possui limites. É o ilimitado, aquilo que não tem limites. Peiron é limite. Tanto é que poros, poros e peiron tem a mesma origem etimológica, limite. O áperon, o A como negação, é aquilo que não tem limites. Há toda uma discussão sobre do que Anaximandro estava falando. Eu chuto que talvez ele estivesse se debatendo pela primeira vez, estivesse percebendo pela primeira vez a noção de espaço. É uma impressão que eu particularmente tenho. Não dá para defender isso com unhas e dentes, mas é a impressão que me dá. Anaximenes de Mileto, discípulo de Anaximandro de Mileto, vai avançar essa discussão, vai dizer, olha, não é nem a água, nem um ilimitado. É algo que é material, mas ilimitado. A água não é ilimitada, mas o ar é. Por isso que diz que a origem de todas as coisas é o pneuma áperon, o ar ilimitado. Empédocles de Agrigento vai falar das famosas 4 raízes, a teoria das 4 raízes: terra, água, fogo e ar. Tá? Pitágoras de Samos vai dizer que são os números, aritmos. A gente vai ter que entender por quê. Não dá para explicar isso aqui, é uma matéria a mais apropriada do primeiro ano, mas ele tem as razões para chamar de que os números são a fonte do universo. É claro que número aqui não tem o sentido de um código de medição. O número, para os gregos, tem uma questão física mesmo. Eles entendem o número como átomo, ou seja, uma partícula indivisível que pudesse ser base para cálculo. Nesse sentido, fica mais fácil de você ver essa materialidade do número como base do cosmos. Tá? Demócrito de Abdera
vai chamar a atenção dos átomos, partículas de matéria indivisíveis, cuja configuração é que garantiria as diferentes tessituras e teores daquilo que nós chamamos de Lé, ou seja, da matéria sensível. Heráclito de Éfeso, fogo. Nós vimos hoje os 4 princípios. O princípio da identidade. Vimos que o princípio da identidade envolve uma série de discussões que estão ali em Aristóteles, mas são muito anteriores a Aristóteles, é uma questão inclusive da ordem da física, porque o princípio de identidade ele aparece pela primeira vez na figura de Parmênides de Eleia, que vai justamente refutar a ideia de que o mobilismo, vai refutar a ideia de que a realidade é sensível e a realidade é fundada no movimento e na mudança. E ele vai apresentar pela primeira vez o conceito fundamental do princípio de identidade, que é a noção de ser. Vimos depois o princípio da não contradição, fundamental também para o princípio do terceiro excluído, quer dizer, uma coisa é ou não é, e não há terceira possibilidade, ou A é X ou não é X, e não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou eu sou o professor André, ou não sou o professor André. Eu não posso ser e não ser ao mesmo tempo. Portanto, não há terceira possibilidade, que é aí o princípio do terceiro excluído. E, por fim, nós vimos o princípio da razão suficiente, o princípio da causalidade. Que, em linhas gerais, é a compreensão de que todo fenômeno observado tem que envolver uma causa. Todos os autores elencaram uma causa inicial. Chama a atenção apenas para Heráclito. Essa causa inicial não é um ponto de partida, essa causa inicial é um princípio régio do cosmos, porque o cosmos, para o próprio Heráclito, não tem começo nem fim. Heráclito é a única exceção desse caso. Ele pensa uma lógica diferente, a lógica heraclitiana é um pouquinho diferente da lógica que vai se compor, em geral, pela filosofia, pela lógica clássica, uma lógica parmenídica. A lógica para ele é uma lógica de uma relação de contrários. Então, a contradição, ao contrário de Parmênides, em Heráclito, a contradição não é um problema. A contradição é algo próprio da natureza. É aquilo que mais à frente vai aparecer no próprio Platão como, em certa medida, a chamada razão dialética, e muito mais à frente ali, já no século XVIII, com Hegel. Hegel vai valorizar bastante Heráclito por isso. Vai dizer, Heráclito, ele é um grande pré-socrático porque ele não subestimou a contradição. Pelo contrário, ele reconheceu a importância lógica da relação entre contrários. Tá? Por hoje é só. A gente fechou os 4 princípios. Nosso próximo encontro, nosso quarto encontro, eu já vou começar a falar com vocês sobre a atividade racional e as suas modalidades. Aí a gente vai falar o que é intuição e o que é raciocínio. Até, gente.